Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. E agora eu vou apresentar vazão base pelo método de Maybom. Bom, agora eu vou apresentar o cálculo de vazão base pelo método de Maybom. Eu já fiz um cálculo de vazão base pelo método de Gupta, agora esse é o método de Maybom. É o método mais sofisticado. Então, voltando o que diz o McQueen, se você tem um rio, quando se eu fizer as medições, olha, eu tenho as vazões que passam no rio. Quando não chove, a vazão do rio é essa aqui, é a vazão base. Quando chove, dá esse runoff direto aqui, que eles chamam. Então, ele tem duas coisas, a vazão base e o runoff direto. Isso aqui é uma explicação dada pelo McQueen. Outra coisa, o que é a definição de vazão base? A vazão base é definida como parte componente do fluxo canalizado que se mantém durante os períodos secos. São alimentados pela descarga da água subterrânea, residente nos solos e rochas. Quando não chove, você vê que o rio sempre tem uma água correndo no rio. Essa água é a água subterrânea, é a vazão base. Eu enfatizo a importância dos aquíferos subterrâneos. Os aquíferos subterrâneos são muito importantes. E eu cito aqui também que nós, engenheiros civis, e todo mundo quer aprender hidrogeologia. A hidrogeologia é muito importante. Quem sabe bem disso são geólogos que aprendem bem isso. Mas nós, engenheiros civis, de modo geral, aprendemos um pouquinho ou quase nada sobre isso. Isso aqui é as pesquisas americanas que mostram o seguinte: se você tem uma bacia e você vai aumentando a área impermeável, você vai diminuindo drasticamente a vazão base. Tem uma ideia disso aí. Eu gostaria que todo mundo tem uma ideia. Isso é lógico, mas os americanos mediram isso aí. Eles fizeram pesquisa e mediram. Então, isso é uma coisa eu tirei de pesquisa feita nos Estados Unidos. Às vezes as pessoas me perguntam como aumentar a vazão base. Tem duas maneiras. Uma recarga natural, você tem que manter a área permeável. E a gente não deve deixar asfaltar tudo. Tem que deixar uma área permeável boa para recarga natural. Outra é recarga artificial. Mas como é que se faz a recarga artificial? A recarga artificial tem quatro maneiras. Uma maneira, a primeira, essa à esquerda aqui, é um reservatório de infiltração. Eu já fiz um reservatório de infiltração desse com 80 mil metros cúbicos, 3 reservatórios desse. Eu tenho uma indústria e infiltrei toda a água da indústria com esse reservatório. Foi muito interessante. Isso foi feito lá em Pernambuco. Esse aqui é a trincheira de infiltração. A trincheira de infiltração funciona muito bem, é bastante usada. Logicamente, quando você vai usar a trincheira de infiltração, você precisa de uma certa condutividade hidráulica. Eu acredito, pela minha experiência, no mínimo de 7 milímetros por hora. Esse aqui, o terceiro aqui, zona vadosa. Aqui nós temos duas zonas. Uma zona que tem água, que está embaixo, outra que não tem, não saturada. Uma zona saturada e não saturada. A zona não saturada também é considerada zona vadosa. Então a pessoa faz um poço de 50 centímetros, 1 metro, 2 metros de diâmetro. É muito feito isso bastante lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, em Natal. Você infiltra essa água. Os americanos chamam de dry well. Tem vários nomes aí, mas eu chamo de dry well, posto de infiltração, etc. Esse último aqui é um tubular profundo, né? Que ele atinge lá o lençol freático lá embaixo. E vamos supor, se você tira 10 metros cúbicos por hora, e se você for fazer recarga, você consegue colocar também 10 metros cúbicos por hora também. Aqui no Brasil nós nunca usamos isso aqui. Eu lembro de ter visto somente um caso desse, acho que foi feito no Ceará, uma pesquisa. Mas o resto o pessoal usa bastante. Então, comentando aqui, existem vários métodos para achar a vazão base de um rio. Eu já vi um monte de métodos, depende da precisão que você quer, é muito complicado.
Eu não achei nenhum método assim ótimo. Todos têm algum probleminha, não são exatos, não são exatos. Agora eu vou apresentar um método que eu acho que é o método melhor que tem, né? Que eu considero o método melhor. É o método de Mayboom, 1961. Método da análise de recessão. Introdução. O objetivo é obter a vazão base de um córrego ou de um rio, né? Utiliza basicamente 2 anos. O método mais Mayboom usa 2 anos consecutivos. Usa geralmente um gráfico monologaritmo, um logaritmo no eixo Y, e conforme a figura 1, né, que eu vou mostrar. E na figura, na prática, utiliza no mínimo 10 anos. Usa no mínimo 10 anos de dados. Mesmo que 10 anos não dá precisão no cálculo, tem que usar 10 anos. Eu já apliquei isso várias vezes. Um livro bom disso aqui, para ver, é um livro de hidrogeologia, em inglês, lógico, do Fetter. Na parte 66 tem escrito o método de Mayboom. Eu falo isso porque é difícil você achar livros que tem aqui no Brasil. Eu não conheço ninguém que escreveu sobre isso. É só eu que escrevi, que eu lembro. A pessoa sabe bastante, mas às vezes as pessoas não escrevem. A exceção da vazão base está mostrada na figura 1, né? Em linhas pontilhadas, né? Parte da vazão de pico, deixa eu ver a vazão 1. Essa aqui, ó. Essa é a figura 1, né? Então, eu tenho aqui de 2 em 2 anos, né? Então, vamos supor, esse aqui é 1 ano, esse é outro ano, né? Só que são 3 anos. Eu pego de 2 em 2 anos, né? Então, voltando aqui, parte da vazão de pico até a vazão 0,1 Q0, 0,1 do valor máximo, e une-se com a linha pontilhada. A distância entre o pico 0 e o limite 0,1 Q0 é o tempo T1. Esse método é mais complicado que o de Gupta, vocês podem ver, né? Ele pega esse ponto aqui, de cima aqui, ó, eu estou pegando a ponta aqui mostrando aqui, ó, aqui tem essa ponta aqui, eu pego aqui, eu desço aqui até o zero, um certo valor aqui, ó, né? Ó, aqui, ó, eu desço aqui também até um certo valor, 0,1 que é 0. O volume potencial da água subterrânea é VTP, fornecida pela equação VTP é Q0 vezes T1 dividido por 2,3, né? VTP é o volume potencial da água subterrânea em metro cúbico, T1 é o tempo que leva a vazão base de Q0 até 0,1 Q0, aquele tempo T1, e Q0 é a vazão que inicia a vazão base. Depois que achamos VTP, vamos procurar o valor de VT. Ó, eu tenho VTP, vou procurar o VT, usando a seguinte equação. E aqui eu tenho o T1, eu já tenho. Então, o VT vai ser o volume potencial da água subterrânea em metro cúbico na próxima recessão. Isso é obtido usando o valor T, o tempo entre o fim da primeira recessão e o início da segunda. O T, o tempo entre o início da recessão e o fim do mesmo. O T pequeno aqui, ó. O T tem um T1, e não o valor 0,1, que aqui não é até o 0,1 que é 0, entendeu? O T1 vai até o valor 0,1 que é 0, o T não. Então, o valor da recarga é a diferença, né? VTP menos VT. Supomos no caso que não há bombeamento, né? Para a retirada de água ao longo do rio, etc. No rio não tem nada disso, né? Esse é o volume da recarga anual médio, e tendo essa área da bacia, podemos achar o valor da recarga em milímetro, né? Esse caso que eu tenho aqui é um caso real, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo 1 de Fetter, do livro americano escrito em inglês de hidrogeologia, né? Eu estou supondo que estou citando aqui direitinho, usando o Mayboom. Então, na primeira recessão, eu vou pegar aqui, na primeira recessão, temos o valor que é 0,660 metros cúbicos por segundo, o que leva 6,3 meses para chegar até 0,1 que é 0. Então, o VTP vai ser 160 vezes 6,3, aqui é vezes 30 dias, né? Vezes 1.440 minutos, né? Vezes 60 segundos.
Então vai dar 5,4 vezes 10 a 9 metro cúbico. O valor VT na próxima recessão dura 7,5 meses. Então, esse VTP eu tenho, o T1 eu tenho o T. Então, eu calculo o VT. Calculo esse VT aqui tudo, ó. 6,3, 7,5, eu calculo esse volume. A segunda recessão, a vazão é 1.000 metros cúbicos por segundo. O VTP é 1.000 vezes 8,3 vezes 30 dias, 6.440 por dia, né? Vezes 60 segundos. Isso aqui vai dar 7,1 vezes 10 a nona metro cúbico. A recarga será a diferença. Esse valor menos esse vai dar a recarga. Um outro exemplo. Eu vou dar um outro exemplo de Campo do Jordão, né? Vou dar um exemplo de Campo do Jordão com base 120 km², a precipitação de 1.731 milímetros por ano. Eu quero achar a vazão base, né? Eu tenho duas medições aqui, de janeiro a dezembro, né? As vazões médias mensais. E eu tenho... Esse aqui é o Rio Capivari, de Campo do Jordão. Então, eu tenho aqui as vazões médias mensais. Eu tenho indo, subindo e descendo. Sempre no mínimo 2 a gente vai usar. Olhando no gráfico, eu achamos Q0 8,06 metros cúbicos por segundo. O T1, 11 meses, né? Então, eu acho as vazões do pico, eu acho o T1 11 meses, o T 7,6, eu tenho o Q0, eu tenho o T1, calculo o VTP. Eu tenho o VTP, eu tenho o T1, eu tenho o T, eu calculo o VT, esse volume VT. Então, no próximo ano, que é 6,5 metros cúbicos por segundo, isso aqui eu calculei para 2 anos, mas para um ano. Até o próximo ano. 6,5 e teremos VTP, calcula a mesma coisa. A recarga em 2 anos, né? Tem 1 ano, 2 anos. Eu tenho a diferença aqui, ó. 60 mil, isso aqui é dividido por 120 km², né? Eu vou calcular. Eu tenho a área, eu tenho a recarga, eu calculo aqui em 502 milímetros e 1,91 metros cúbicos por segundo a vazão base, mas a gente usa em milímetros, 502 milímetros por ano, né? Então, esse método aqui, o MEBUM, eu considero ele mais preciso, mas você tem que fazer de 2 em 2 anos, fazer uma média bem grande, né? Não só o exemplo que eu dei aqui, tem que ser bem grande. Eu já apliquei isso na prática em vários lugares, esse eu considero o método melhor. Só que dá muito trabalho. A precipitação é igual a evaporação, a transpiração, mais a recarga, mais o escoamento superficial. Então, eu precipita por ano 1.771 milímetros. Evapotranspiração, que eu calculei, um outro método lá, dá 684 milímetros. Eu calculei a recarga de 502 milímetros, por diferença eu tirei o escoamento superficial, superficial. Você vai ver como é fácil de calcular isso aqui. Assim, se a recarga for 502 milímetros e a precipitação média anual for de 1.771 milímetros, temos precipitação igual a evapotranspiração, mais recarga, mais escoamento superficial. 1.771 milímetros. Então, a vazão base deu 1,91 metros cúbicos por segundo, colocando as coisas aqui. Então, uma outra informação, lembrar da vazão Q710. A vazão Q710 é aquela que fez um período de retorno de 10 anos e 7 dias consecutivos, a vazão mínima. Para você calcular a vazão Q710, é usado o método de MEBUM não, o método de Weibull, ou em São Paulo existe o método de regionalização hidrográfica do Departamento de Energia Elétrica. Acho que só São Paulo que tem, o estado de São Paulo que tem regionalização esses cálculos de regionalização hidrográfica, que é fácil de calcular o Q710.
Mas outros estados que quiser calcular, você tem que calcular com o método de Weibull. Então, para a mesma área, achamos a vazão Q710. Eu peguei a mesma área aqui, eu calculei para o estado de São Paulo, a vazão Q710 de 1,07, e a vazão base de 1,91. Então, essa vazão Q710 é que eles chamam de vazão ecológica. Apesar que tem vazão ecológica, eu já vi mais de 100 vazões ecológicas, é uma coisa complicada. Mas nós adotamos o Q710, que é adotado pelo governo do estado de São Paulo, e é adotado em todo o Brasil, e a primeira vez que quem fez isso foi lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. O exemplo 3. Usando o Meibum, calcular a vazão base do rio descoberto em Goiás. Esse aqui é um exemplo que eu fiz em Goiás, numa área com 115 km². Eu peguei dados de 1978 a 2001. Tem um monte de dados aqui da vazão dos rios. Foi um cálculo bem interessante, que ele calcular a vazão usando o método de Meibum. Um outro caso que eu apliquei, olha aqui, um gráfico assim simplificado, que o gráfico é bem maior que esse, né? De cada ano, isso aqui eu tenho que fazer de 2 em 2 anos. Eu fiz esses dados aqui, ó, só peguei, eu fiz aqui, achei uma média de 363 milímetros por ano. Dá para ver como é importante usar esse método Meibum. Não é complicado, é muito bonito. As prestações médias mensais do Rio Descoberto são essas aqui. Eu coloquei as prestações médias que tem lá, né? De janeiro até dezembro. Conclusão: a recarga média anual da bacia do Rio Descoberto, com 115 km², é em média 366 milímetros por ano. A prestação média anual do Rio Descoberto é de 1.561 milímetros. O exemplo 4, aqui, eu estou usando aquelas equações da Índia, eu estou vendo só para estimar aqui, se fosse 1.561 aqui, daria 336, ó. E pelo método de Meibum eu achei 363. Veja que esse cálculo da Índia aqui não está muito bom. Pelo menos isso aqui se aplica um pouco para o Brasil, de Krishna e Rao. Essas aqui são as bibliografias que eu tenho. A mais importante, eu acho, a do Fetter, né? É muito bom, hidrologia aplicada, applied hydrogeology. E tem também esse outro livro de hidrogeologia, do Shubatse. Muito bom também. Então, muito obrigado. Meu nome é Plínio Tomás, como eu já falei. Eu tenho 50 livros digitais em pliniotomás.com. Esse é meu e-mail, pliniotomás@gmail.com. Obrigado.